Hoje em dia nós vivemos em uma era onde todos acreditam ser escolhidos por Deus. E muitas dessas pessoas são narcisistas. Vocês querem saber quem são os narcisistas religiosos e as suas características e os seus três maiores inimigos? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Quem é o narcisista ungido? Interessante que vemos, por exemplo, duas classes de palavras que são antagônicas, tá? Ou seja, a palavra ungido significa escolhido, né? Ou seja, a mesma palavra, ela vem do hebraico Mashiach, né? Que é Messias. E no grego é Christos. Christos é a conotação grega, né, do hebraico Mashiach. Mas com o tempo, na verdade, as palavras mudam de sentido. E hoje em dia muitas pessoas acreditam que são escolhidos por Deus. E essas pessoas que acreditam que são escolhidos por Deus, na maioria das vezes, tem uma característica mais tóxica do que todas. Porque aquele que é luz não precisa falar que é luz. As pessoas o verão como luz. Mas é interessante, eu quero falar com vocês essas características. Primeiro eu quero falar para vocês o que significa a palavra narcisismo. A palavra narcisismo, eu já falei até em outros vídeos, ela vem do grego, né? Narquisos, narcótico, ele se autonarcotiza. Ou seja, ele tem uma característica de ego que é totalmente inflada, ele tem um senso de grandiosidade muito grande, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia, além de ter um senso de grandiosidade muito grande. Então, quando a mesma acredita que é ungida, isso, por exemplo, aumenta mais a sua concepção doentia acerca daquilo que deveria ser sagrado, porque tudo para ela passa a ser totalmente justificável. Interessante que, em nome de Deus, já se cometeram as maiores atrocidades da história. E vemos isso, por exemplo, em diversos cantos do mundo, porque a favor de manter uma religiosidade tudo é plausível, tá? O interessante, por exemplo, que essa característica que o narcisista religioso tem, ele trabalha muitas vezes, por exemplo, com love bombing, né? Por exemplo, ele conquista a pessoa pelo carinho, pela simpatia. Ele é um ser simpático ao extremo. Muitas vezes as pessoas, quando estão encantadas por ele, não percebem o quanto de esforço que ele gasta para ser totalmente amável e aprazível. Primeiramente, tá, ele conquista a pessoa mediante o love bombing. A segunda característica que o narcisista religioso ele faz é o gaslighting. Por quê? Porque quando ele conquista a pessoa, por exemplo, e essa pessoa já tem uma dependência emocional muito grande acerca de um problema familiar ou de um vínculo familiar, e essa pessoa acredita que o líder religioso vai suprir a sua carência, e o líder vê que essa pessoa já está vinculada a ele, ele vai fazer os jogos emocionais. Então ele vai fazer de gaslighting, tá? E chantagem emocional. O porquê? Por exemplo, como ele deu carinho e amor em excesso, ele quer que o outro retribua da mesma maneira, mas a pessoa não conseguirá. Então, por isso que para um líder religioso, né, nenhuma devoção é o bastante, nenhuma oração é o bastante, nenhum sacrifício é o bastante. Então, eles sempre querem que os outros se devotem mais, jejuem mais, se sacrifiquem mais, deem mais ofertas, entendeu? Porque uma pessoa que tem um ego inflado, na maioria das vezes, é infeliz. E tudo para ela se compreende não em qualidade, mas em quantidade. Então ele sempre quer mais, né? Sempre quer mais. E a concepção que a pessoa, por exemplo, tem hoje da divindade, né? Parece que ela sofre um certo tipo de, vamos dizer assim, uma fraqueza moral. Nietzsche mesmo diz, né, que ele não acredita em um Deus que quer ser constantemente louvado.
Então, o líder religioso, ele mescla, na verdade, sabe, essa falta de empatia e admiração, querendo sempre mais. Falando, por exemplo, que para Deus ou para os deuses, nada é bom o suficiente. Então, por exemplo, vemos que isso desgasta muito o membro da comunidade. Mas só que o líder religioso, ele não se preocupa com a espiritualidade do seu membro. Ele não se importa, porque ele é uma espécie de poço sem fundo. Isso eu falo, tá? Da pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Existem muitos pastores que têm esse transtorno, existem muitos padres também que têm esse transtorno, existem várias ramificações da religião que sempre tem pessoas, tá bom? Que são totalmente abusadoras. E esses líderes religiosos, eles fazem uma coisa muito interessante. A lei do love bombing, né, quando ele conquista a pessoa, faz o gaslighting, depois a chantagem emocional, eles vai fazer a triangulação e vitimização. Ele sempre vai fazer o que? De coitado da história. Ele vai gerar uma espécie de mal para os seus membros ou para a comunidade, e com isso ele gera um pretenso mal para que ele mesmo seja a cura, né? E ele mesmo seja o elo entre a comunidade e o divino. Então, por isso que ele faz coisas impensáveis a favor, tá, do seu próprio ego e da sua instituição, porque ele acredita que ele é a encarnação do divino ou a manifestação do divino. Então, líderes religiosos, tá bom? Eles fazem coisas impensáveis, porque debaixo do púlpito e do altar as pessoas não compreendem o quão suja a religião é e quanto de artimanhas, na verdade, eles se utilizam. Então, eu estava conversando hoje aqui até com um membro do canal, eu agradeço até pelo comentário dele. Ele falou que tem um membro da família dele, né? O pai, né? É uma pessoa que totalmente se espelha, ou seja, tem uma espiritualidade que se espelha para os outros, sabe? Tudo é vinculado ao seu ego e à sua instituição. Nada é relativo à vida do dia a dia, à relação de amor, carinho e afeto. Porque Deus está vinculado a algo grande, né? Algo grandioso. Nunca é algo mínimo. Então é um Deus que esses narcisistas religiosos pregam. É um Deus grande, incomensurável. Você tem que conquistar o mundo, você tem que conquistar as nações. Nada relativo à vida do dia a dia. Conforme, por exemplo, vemos na epístola, né, na verdade não digo epístola, né, mas eu digo no livro de Atos, que fala que a comunidade a princípio era bem pobre e bem humilde, né? Há uma frase que diz que Santo Tomás de Aquino, ele estava andando com o Papa, eu só não lembro o Papa, não sei se era Leão X, e o Papa chegou para Santo Tomás de Aquino e falou assim: olha, a passagem que Cristo diz, né, que nós não poderíamos oferecer prata e ouro, agora nós podemos oferecer. E Tomás de Aquino, ele olhou, por exemplo, para o padre, se não me engano foi para o Papa, Tomás de Aquino, e ele diz o seguinte: mas não podemos dizer o mesmo que os apóstolos, levanta e anda. Você vê que a cura naquele tempo era mais receptível à necessidade comum agropastoril da época. As pessoas não tinham muitos desejos como se tem hoje. É lógico que o desejo é compatível à sua época, mas, por exemplo, os pregadores de hoje são totalmente megalomaníacos. Naquela época, sim, existiam muitas guerras religiosas. Tinha os essênios, os saduceus, os fariseus também, né? E os essênios também, a comunidade de Qumran, né? Os zelotas também. Então, tinha sim aquela guerra, né? Mas só que o seguinte, Cristo quando se apresenta, ele se apresenta para os pobres e humildes de coração. Ele não queria fomentar um reino político, ele não queria fomentar uma igreja enorme, porque naquela época, né, as pessoas adoravam principalmente nas sinagogas. Mas o interessante é que, por exemplo, aqui voltando para o texto, desculpe-me, tá? Vocês que eu até saí um pouco do foco, apenas, né, retratando aqui para o tema, esses líderes religiosos, então eles fazem essa arte, a arte da manipulação, tá bom? Ou seja, eles fazem de gaslight, abuso emocional, chantagem emocional, vitimização, ou seja, quando você está contra o chamado do missionário, do pastor, você está contra o próprio chamado de Deus. Mas quais seriam os três inimigos
que o narcisista religioso tem. O primeiro é o diabo, porque, por exemplo, o diabo quer destruir a sua obra constantemente. O segundo, por exemplo, é o mundo, que o mundo conspira para acabar com a igreja. E os membros, porque os membros não têm a mesma visão que o narcisista espiritual tem, o líder religioso. Então é por isso que ele cobra demais dos seus membros e dão muito pouco para ele. Então o universo para ele é totalmente conspirativo. Ou seja, o narcisista religioso, ele tem esses três tipos de inimigo. Mas o interessante é que também o que é o seu próprio inimigo e também o que gera a sua própria ruína é a sua arrogância, a sua necessidade de controle e a sua vaidade. Então é por isso que tudo o que acontece é conspirativo contra ele, contra a sua vontade, que é totalmente institucional e egocêntrica. E os inimigos externos, né? Que são pessoas, por exemplo, que desafiam sua superioridade e não se submetem, né, na verdade, ao seu tipo de manipulação. Então o vídeo de hoje foi falando, tá, sobre esses três inimigos que o narcisista ungido, na verdade, ele cria, viu? Porque é uma pessoa que fala constantemente, que prega constantemente sobre pecado, mundo e diabo, você vê que essa pessoa não tem nada mais do que isso, porque as pessoas pregam aquilo que tem no seu coração. Então a pessoa que fala constantemente sobre briga, sobre rixa, e ainda coloca uma divindade pretensa acima, ela apenas utiliza isso para justificar os seus males. Ora, já que eu sou escolhido por Deus, eu posso fazer qualquer coisa, até o mal. O interessante é que as mesmas, quando são confrontadas, elas falam que devem justificativas somente a Deus, porque Deus a escolheu. Ou seja, o que Deus escolheu e que o mundo tenta me atrapalhar, porque tenta me desfocar do meu foco. Então, essa é a mentalidade do narcisista religioso. Também vou fazer outros tópicos referentes a esse tema, se existe narcisista religioso ou não. Se vocês gostaram do tema de hoje, comentem no nosso canal aqui, se vocês conheceram já algum tipo de narcisista, que tudo que ele falava, ele era sempre vítima e que Deus ia sempre lutar por ele, a favor dele, que ia justificar ele, que vocês, na verdade, não compreendiam, por exemplo, o chamado divino dele. E é isso que eles fazem costumeiramente, tá? Eles não têm, na verdade, nenhum tipo de consideração pelas pessoas, ou seja, a maioria deles sofre de transtorno de personalidade antissocial, não obedecem nenhuma regra e criam o pretexto que servem somente a Deus, porque na verdade o seu próprio Deus é o seu próprio ego. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, comentem aqui no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.